Filosofia, é aquele negócio que inventaram lá na Grécia, né? Tem aquela coisa de só sei que nada sei, não tem isso, né? Não, querido, a filosofia não nasceu na Grécia. Não foram os gregos que inventaram a filosofia, foram os africanos. A filosofia nasce em Kemet. E quem diz isso são os próprios filósofos gregos. A gente vai entender direitinho como é que isso funciona, como é que isso aconteceu, tá bom? Para a gente começar, vamos lá, o que é Kemet? Onde é que fica Kemet? Kemet é um país africano, uma civilização africana composta de pessoas negras. Como é que eu sei disso? O próprio nome, Kemet, significa terra negra ou terra das pessoas negras. Corresponde ao que hoje nós conhecemos como Egito. Pablo, mas o Egito é na África? É, querido, o Egito é na África. O Egito é um país africano. A filosofia nasce lá, surge lá, e quem diz isso são os próprios filósofos gregos, tá bom? Vamos lá, vamos entender como é que isso aconteceu, como é que isso funciona. Então nós temos Kemet, a terra das pessoas negras, que é correspondente ao que hoje nós conhecemos como Egito. Como é que eu sei que a filosofia surgiu lá, que ela nasceu lá? Porque os próprios gregos, honestamente, reconheceram isso. Eles disseram isso, tá? Quem é o primeiro filósofo grego? Quem é aquela pessoa que nós consideramos que tenha sido o primeiro filósofo grego? Tales de Mileto, não é? Pois bem, Tales de Mileto estudou no Egito. Ele passou cerca de 10 a 20 anos no Egito. A gente não sabe exatamente quanto tempo foi, mas a gente tem certeza que ele passou por lá e que ele estudou lá. Tá bom? Além de Tales de Mileto, quem é outro grego que a gente considera muito importante, muito relevante? Pitágoras, não é? Pois bem, Pitágoras, lá do teorema, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, que, enfim, isso que deu uma dor de cabeça imensa no ensino fundamental, mas você finalmente aprendeu. Pois bem, o Pitágoras também estudou no Egito, também estudou em Kemet. Pitágoras passou cerca de 20 anos estudando lá. O que ele sabia de matemática, ele aprendeu lá. E 20 anos é muito tempo, tá? Dá tempo de você fazer ensino fundamental, ensino médio, mestrado, doutorado, é bastante tempo. E mais, pensa nos egípcios, eles conseguiram construir as pirâmides, aquela perfeição. Eles conseguiram calcular a circunferência da Terra, eles conseguiram calcular a distância da Terra à Lua. Eles tinham uma matemática avançadíssima. Você acha mesmo que o Pitágoras ele tirou o teorema do zero? Claro que não. O Pitágoras ele tem uma importância muito grande para a matemática, mas ele pôde fazer o que ele fez graças ao que ele aprendeu em Kemet, graças ao que ele aprendeu no Egito, graças ao que ele aprendeu na terra das pessoas negras, tá bom? Pablo, mas foram só esses dois, né? Tales e Pitágoras? Não, teve muito mais gente. Hoje nós sabemos também que Platão, Aristóteles, Xenófanes, Arquimedes, Solon, Eudoxo e muitos outros gregos foram à África estudar, foram à África aprender. Aí você olha para mim e diz, Pablo, mas eles estudaram lá e podem ter inventado a filosofia com que eles aprenderam lá. Pois é, mas eles próprios reconhecem que a filosofia nasce na África. Vamos dar uma olhadinha no que eles disseram. Vamos começar com Isócrates. Quem foi Isócrates? Ele foi um contemporâneo de Platão. Ele tinha uma escola que concorria com a escola de Platão e, na opinião dele, a verdadeira filosofia era a que ele fazia. Pois é, sabe o que foi que o Isócrates falou? Ele disse que os africanos inventaram a medicina para o corpo e a filosofia para a alma. Então, olha que interessante, os africanos, os egípcios, os quemetianos inventaram a filosofia e inventaram também a medicina. Uma observação importante que eu acabei não fazendo quando essa aula foi ministrada e gravada é que
alma nesse sentido que o Isócrates está falando, que os gregos falavam, não é alma de assombração, nem também alma no sentido religioso, de salve sua alma, salvação da alma, não. Os gregos tinham uma palavra, psique, que pode ser traduzida como sopro, como respiração, pode estar relacionado a isso, mas que era utilizada no sentido de alma, de espírito, mas também de mente, do ego, de quem a pessoa é, do que a pessoa é. Então, a alma, nesse contexto, pode ser interpretada como mente, tá? Os egípcios inventaram a medicina para o corpo e a filosofia para a mente, para o espírito, para a alma, nesse sentido grego, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha no que a gente sabe que eles já inventaram: matemática, que o Pitágoras aprendeu lá, filosofia e medicina. Ah, Pablo, mas foi só o Isócrates que falou isso, né? Não tem nenhum outro que tenha dito nada parecido não, né? Na verdade, todos eles disseram de uma forma ou de outra. Eu vou interromper aqui a gravação para dar 2 avisos bem rápidos. O primeiro é que eu vou dividir a aula em 2 partes para não ficar muito extenso, não ficar cansativo, tá bom? E o segundo, talvez até mais importante, é que Kemet, o Egito, não foi a única superpotência da África na antiguidade. A Etiópia também foi uma superpotência muito poderosa, chegou a dominar o Egito num dado período, e houveram potências africanas, impérios africanos imensos, monumentais, muito poderosos, que não chegaram aos dias atuais. Então a gente tem, por exemplo, Kush, que foi um império africano, em dado momento matriarcal, governado por rainhas, e que tinha uma riqueza e uma grandeza que rivalizava com a do Egito, com a de Kemet. Então, durante um dado período, chegou a dominar o Egito também, construiu diversas pirâmides. Então, se você segue pelo rio Nilo rumo ao sul, você se depara com cerca de 300 pirâmides, ou ruínas já do que eram pirâmides. Então, tinha uma tecnologia avançada também, tinha uma ciência avançada, principalmente para os padrões da época, mas infelizmente não chegou muita coisa aos dias atuais. Nós desconhecemos toda a grandeza, tudo o que foi o Império de Kush. Então, enfim, a gente teria que estudar muito mais, pesquisar muito mais, investir em descobertas, em pesquisas arqueológicas, para a gente compreender realmente toda a contribuição que a África nos deu. Eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima aula. Beijão!